Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o que é repetibilidade e reprodutibilidade de ensaios e qual a importância desses termos. Para a gente começar a nossa discussão, né, a gente vai trazer a norma da ABNT NBR ISO 5725 de 2018, intitulada Exatidão, Veracidade e Precisão dos Métodos e dos Resultados de Medição. Então, a gente vai começar trazendo os conceitos realmente até chegar no ponto que a gente quer, né, que seria, de fato, o conceito de repetibilidade e reprodutibilidade. Então, trazendo essa norma, né, o que é exatidão de ensaio? Ela expressa na questão tanto de veracidade quanto de precisão. E o que é veracidade? Começando, né, é a capacidade de um método fornecer resultados corretos, ou seja, é o grau de concordância dos resultados obtidos com os resultados esperados. Podendo ser um valor realmente de referência ou um valor trazido de algum outro método que realmente já tenha uma aceitabilidade, já tenha essa questão toda analisada na literatura. E esse valor ele vai ser expresso em tendência. O que é precisão agora? Precisão é a capacidade de reproduzir um método de medição, ou seja, é o grau de concordância entre os resultados de um mesmo ensaio. E ela realmente é expressa em termos de desvio padrão, e ela surge, né, do fato que, mesmo a gente ensaiando materiais presumivelmente idênticos, em condições presumivelmente idênticas, em geral, a gente não vai ter resultados idênticos. Isso acontece por causa de erros aleatórios, né? Ou, né, fatores que influenciam o resultado. E isso, né, tem que ser levado em conta, isso chama variabilidade dos ensaios, e como exemplo, a gente pode pensar, né, quais são esses fatores que podem levar a esses resultados diferentes. A gente pode citar o operador, diferentes operadores, equipamento utilizado, né, às vezes é o mesmo equipamento, só que dois equipamentos diferentes podem gerar resultados diferentes, mesmo eles sendo iguais, a calibração do equipamento, o ambiente que está sendo feito o ensaio, né, e o intervalo de tempo entre as medições. E pensando nessa variabilidade, a gente tem um extremo mínimo dela, que seria a repetibilidade. Então, a repetibilidade é uma precisão nas condições de repetibilidade. E quais seriam essas condições de repetibilidade? Seriam realmente condições em que resultados de ensaios independentes são obtidos com o mesmo método, em itens idênticos ou similares de ensaio, né, no mesmo laboratório, pelo mesmo operador, usando o mesmo equipamento em curtos intervalos de tempo, né? Então, a gente quer entender realmente, tentando tornar todas essas condições constantes, né? Qual que vai ser a capacidade de ter essa repetibilidade. E a gente traz aqui também, né? A gente trouxe como que seria calculado isso, né? Que seria a raiz quadrada da variação e como isso é aplicado, né? A gente trouxe um trabalho né, intitulado Avaliação da repetibilidade e da reprodutibilidade do ensaio de duplo funcionamento, em que a autora, né, analisa essas condições para um ensaio estudado, né? E foi interessante observar que ela trouxe ferramentas para analisar esses parâmetros, né? Então, ferramentas estatísticas. Então, por mais que tenha essa definição, né? Testes podem ser aplicados também para fazer uma análise mais completa realmente da repetibilidade dos ensaios. Nesse caso, ela utilizou análise de normalidade, resultados da ANOVA, com auxílio, né, do Excel, fazendo esses testes que eu falei para realmente garantir essas condições. Na verdade, engrandecer, né, essas condições, trazer uma maior precisão, não sei se essa é a palavra certa, né? Mas utilizou também uma norma, os resultados também da STM 691 de 2006, que também traz essa mesma questão que a ABNT traz, né? Que seria Standard Practice for Conduction an Interlaboratory Study to determine the precision of a test method. E várias ferramentas, como eu falei, trouxe essas ferramentas, né? E além disso, ela calculou o número N, que seria um número mínimo de corpos de prova, para conseguir representar esses valores, né? Fazer esses cálculos. Então, vamos falar um pouco sobre a reprodutibilidade. O termo geral para a variabilidade entre medições repetidas é a precisão, sendo então a reprodutibilidade uma condição de precisão para descrever a variabilidade de um método de medição.
Existem fatores que contribuem para a variabilidade dos resultados dos ensaios, por exemplo, o operador, e um outro fator, o intervalo de tempo entre as medições. Em programas interlaboratoriais, por exemplo, os parâmetros de medição de precisão podem ser reportados pelo desvio padrão, obtido em condições de reprodutibilidade, obtendo-se os denominados índices de reprodutibilidade, como os REPROS, calculados para descrever essas variabilidades de um método de ensaio. Os índices dependerão do nível de confiança desejado a ser definido, usualmente adotado como 95%. Outros fatores importantes são o número de laboratórios e o número de replicadas que deve ser explicitado ao ser indicado o valor desses índices. Então, podem ser aplicados vários tipos de testes, assim como o teste de Croson, que verifica as variâncias, assim como o teste de GURPS, que verifica assim, a compatibilidade de médias. O teste de Croson, para verificação dessas variâncias, é aplicado para amostras de mesmo tamanho, ou seja, quando os laboratórios obtêm resultados com o mesmo número de replicadas, o que acontece geralmente em programas interlaboratoriais. É um teste unilateral que verifica o maior valor quando se relaciona a variância mais alta com a soma total dessas variâncias. Já o teste de Grubbs verifica preliminarmente a existência de um valor anômalo em cada extremidade de um conjunto de dados. Se nessa primeira análise, um dos dois fatores, por exemplo, for considerado muito discrepante, ele é excluído do conjunto e um novo teste é realizado, verificando assim o valor seguinte em cada extremidade de um novo conjunto de dados. Bem, em relação à precisão nas condições de reprodutibilidade, essa pode ser afirmada que é uma associação de condições em que os resultados dos ensaios são obtidos com o mesmo método em itens idênticos ou similares de ensaio. Resultados obtidos em diferentes laboratórios, com diferentes operadores, usando diferentes equipamentos, são associados a essa condição de precisão da reprodutibilidade. Então, podemos perguntar, existe, enfim, um desvio padrão para as condições de reprodutibilidade? A resposta é sim. Então, de acordo com a ABNT, NBR ISO 5725, parte 1, os desvios padrão da reprodutibilidade para qualquer método padrão de medição devem ser divulgados como parte do método de medição de precisão, ou seja, quando a precisão variar com o nível de ensaio, convém que a divulgação seja feita com uma relação matemática. E ainda, sob as condições de reprodutibilidade, as observações são feitas em laboratórios diferentes, isto é, não só com a variação de todos os outros fatores, mas também com os efeitos adicionais devidos à diferença entre laboratórios, na administração, manutenção do laboratório e ainda assim podemos afirmar que temos outras condicionantes, tais quais a verificação da estabilidade das observações, entre outros fatores. De acordo com a NBR ISO 5725, tanto a repetibilidade quanto a reprodutibilidade são termos que dizem respeito às condições de precisão para descrever a variabilidade de um método de medição. Ou seja, muitos são os fatores que podem contribuir para a variabilidade dos resultados dos métodos de medição. E esses dois termos surgem a fim de atestar tais variáveis. A importância desses termos se dá na medida que entende-se a necessidade de reproduzir e repetir experimentos a fim de se medir a veracidade dos resultados, ou mesmo ir de encontro à exatidão e precisão das técnicas laboratoriais usadas e os seus respectivos resultados experimentais. Sabe-se que mesmo utilizando materiais idênticos e mesmas circunstâncias, os ensaios laboratoriais não geram resultados idênticos. Diante dessa perspectiva, é necessário averiguar os erros randômicos,
termo utilizado na norma que dizem respeito aos erros inevitáveis e que estão presentes nos procedimentos de ensaio. A repetibilidade e a reprodutibilidade em ensaios servem como controle sistêmico do material analisado, sobretudo a fim de se garantir aplicabilidade. A reprodução dos resultados sobre mesmas amostras, porém em locais diferentes, operadores e equipamentos diferentes, são estudos importantes com finalidades de proposta para novos métodos de ensaio. Dessa forma, é entendido que estudos estatísticos de reprodução e repetição dos resultados são totalmente pertinentes a fim de dar credibilidade ao método.